dia, turma. Vamos dar continuidade ao nosso assunto de termologia e vamos primeiro fazer uma recapitulação do que foi visto na primeira aula, né, de termologia. Então, na primeira aula de termologia, nós vimos alguns conceitos que a gente chamou de conceitos básicos, como, por exemplo, de energia térmica, né? Energia térmica. Então, a energia térmica é a energia das moléculas. Então, você imagina assim, você tem um corpo sólido, né? Esse corpo é composto de moléculas e essas moléculas possuem movimentação. No caso do corpo sólidos, elas fazem vibrar, elas não se deslocam, elas vibram. Então, quanto maior for o grau de agitação dessas moléculas, de vibração dessas moléculas, maior vai ser a sua energia térmica. Então, a energia térmica está relacionada com a energia interna do corpo, né? Que é associada ao grau de vibração dessas moléculas. Então, isso que nós chamamos de energia térmica. Aí, nós vimos um outro conceito que nós vimos também, que foi o de calor. O que é o calor? Quando essa energia ela se transfere de um corpo para o outro, nós falamos que essa transferência de energia térmica é o que nós damos o nome de calor. Então, o calor é a energia térmica em trânsito. Isso se dá devido ao que nós chamamos de diferença de temperatura. Porque a temperatura mede o grau de agitação das moléculas. Então, quanto mais agitadas, quanto maior for a energia térmica desse corpo, maior vai ser a temperatura. Então, essa energia térmica, ela vai fluir de modo espontâneo do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Então, essa troca de energia em forma de calor, ela se dá até o momento que se estabelece entre eles o que nós chamamos de equilíbrio térmico. Na hora que se estabelece um equilíbrio térmico, vai cessar essa transferência de energia, tá? Então, quando estabelece o equilíbrio térmico, quando a temperatura desse corpo foi igual a desse. Então, esse aqui vai perder energia térmica, quer dizer que a temperatura dele vai diminuir, e esse corpo aqui vai ganhar energia térmica, quer dizer que a temperatura dele vai aumentar. Essa energia vai se transferir em forma do que nós chamamos de calor, tá? Então, foi isso basicamente que nós vimos na aula anterior. Agora, na aula 3, eu passei 4 atividades na aula 3. Então, essas 4 atividades da aula 3, nós vamos aproveitar para a gente resolvê-las agora. Bom, a primeira atividade fala assim, ó. Para se aquecer em um dia frio, uma pessoa toma uma xícara de chá, sentindo ainda muito frio, raciocina que, se tivesse ingerido 2 xícaras de chá bem quente ao invés de uma, sua sensação de frio poderia ser ainda menor, pois seu corpo receberia maior quantidade de energia térmica na forma de calor. Supondo que as 2 xícaras contenham chá à mesma temperatura, analise do ponto de vista dos conceitos de calor e temperatura a solução proposta pela pessoa. Então, veja bem, mesmo a pessoa tomando 2 ou mais xícaras, né, de chá quente, isso não vai alterar a temperatura dela. Por quê? Olha a resposta que eu coloquei aqui. A solução não é correta. A sensação de frio, ela não altera, porque mesmo você tomando muito líquido quente, a sua temperatura corporal, ela não vai aumentar. Ó, mesmo tomando grande quantidade de líquido quente, a temperatura do corpo humano não varia significativamente. Quer dizer que a temperatura não vai aumentar. Isso acontece por quê? Porque nós somos seres que a gente chama de homeotérmicos. O que são seres homeotérmicos? São seres cuja temperatura ela não varia, ela se mantém constante, tá? Então, por exemplo, a pele nossa, ela pode diminuir até 3 graus ou aumentar até 3 graus.
mas a temperatura corporal, ela se mantém em torno de 36,5 graus Celsius. Ela não passa, a não ser que a pessoa esteja com um problema de saúde, né? Um problema inflamatório, que a temperatura dele aumente, tá? Então, quando você ingere, na época do frio, por exemplo, o que acontece? A temperatura corporal é 36,5 aproximadamente graus Celsius. Se a temperatura ambiente é muito baixa, o que vai acontecer? Nosso organismo vai começar a perder energia térmica para o meio ambiente, tá? Então começa a perder energia térmica para o meio ambiente. Aí o que acontece? Há uma reação no nosso metabolismo que tenta compensar essa perda de energia. Então você começa a ter aquelas sensações, né? Calafrios, tremores, que é a sensação de frio. Então essa sensação de frio é porque você está perdendo energia térmica, calor, para o meio ambiente. Agora, quando você toma um líquido quente, o que vai acontecer? Inicialmente, a sua mão em contato, né, com o recipiente, ela vai esquentar um pouco, né? Ela aquece. A sua boca, ao ingerir o líquido, ela vai esquentar. Seu esôfago, a garganta, o estômago também esquenta. Só que, o que vai acontecer? Aquela reação química do seu organismo, transformando a energia em energia térmica para suprir a energia que você está perdendo para o meio ambiente, ela vai diminuir, né? Então você tem, de forma momentânea, uma sensação de alívio. No entanto, o que vai acontecer? Isso é momentâneo. Por quê? Porque você vai continuar perdendo calor para o meio ambiente. Então volta novamente aquela sensação de frio, tá? Então quer dizer que se você tomar o líquido quente, vai ser uma coisa só momentânea, tá? Então tá aí a resposta da questão 1. A solução não é correta, a sensação do frio não altera, mesmo tomando uma grande quantidade de líquido quente, a temperatura do corpo humano não varia significativamente, porque somos seres homeotérmicos. Isso significa o quê? Que a nossa temperatura corporal, ela não varia, ela não oscila, ela fica em torno de 36,5 graus Celsius, né? Bom, a segunda questão foi assim: no café da manhã de Débora, são servidas 2 jarras contendo massas iguais de leite, sendo uma de leite gelado e a outra de leite quente. Débora afirma que a jarra com leite gelado tem menos calor que a jarra com leite quente. Ela diz também que a jarra com leite quente tem maior energia interna que a jarra com leite gelado. Afirmações de Débora estão corretas? Justifique sua resposta. Então, a questão número 2, a primeira afirmação de Débora, que a jarra com leite gelado tem menos calor. Essa está incorreta. Por quê? O correto seria ela dizer assim, que a jarra com leite gelado tem menor temperatura. Quer dizer que o grau de agitação das moléculas é menor, né? Então, a jarra com leite gelado tem menor temperatura. Porque o calor, ele só existe quando ele está se transferindo de um corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Então, essa afirmação dela está errada. A segunda afirmação, ela diz assim, ó, ela diz também, a jarra com leite quente tem maior energia interna que a jarra com leite gelado. Então, a segunda afirmação está correta. Porque realmente
Como a temperatura da jarra que está com leite quente é maior, quer dizer que ela tem maior energia interna. Então, a segunda informação está correta, tá? A maior energia interna, quer dizer, maior temperatura, maior grau de agitação das moléculas, maior energia interna. Então, a segunda afirmação está correta, tá? Então, essa aí responde a questão número 2. Agora, a questão número 3. A questão número 3 fala assim: quando colocamos corpos em um mesmo recipiente termicamente isolado, vírgula, ocorre transferência de energia entre eles até ser atingido o estado de equilíbrio térmico. Qual é a condição necessária para haver calor, ou seja, para ocorrer transferência de energia entre os corpos? Então, a condição necessária, a condição necessária é que haja diferença de temperatura, que haja diferença de temperatura entre os corpos. Então a condição é essa: para que haja transferência de energia em forma de calor de um corpo para outro, a condição necessária é que haja diferença de temperatura, tá? Se não houver diferença de temperatura, não vai haver transferência de energia térmica, não vai ter calor, tá? Então, questão número 4. A questão número 4 é assim: indique se as frases são corretas ou incorretas. Um corpo quente tem muito calor. Um corpo quente tem muito calor. Então, essa primeira preposição aí, ela é incorreta. Incorreta. Por que ela é incorreta? É porque o corpo não tem calor, o corpo tem energia térmica, né? Então, o calor é a transferência de energia de um corpo para o outro. Então, é incorreta. O certo seria dizer que o corpo possui maior energia interna, energia térmica ou temperatura. Tá? Porque a temperatura que mede o grau de agitação das moléculas. Então, quanto maior a energia interna, maior a temperatura. Número 2. Então, o número 1 está incorreto. Ele fala assim: nós nos agasalhamos para que o frio não entre em nossos corpos. Então, como eu disse para vocês, por exemplo, na época do clima está muito frio, o que acontece? Você usa cobertor. Por quê? Porque o agasalho, o cobertor, ele impede que você perca calor, energia térmica, né, para o meio ambiente. Porque você está a uma temperatura maior. Então, qual que é o papel do agasalho, do cobertor? Impedir que seu corpo perca energia térmica em forma de calor para o meio ambiente, tá? Então, na realidade, o cobertor é como se fosse um isolante térmico. Então, ele impede, a passagem dessa resposta é incorreta, tá? Então, por quê? Porque a temperatura, ou melhor, o calor, ele flui do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. O calor flui, vamos pôr assim, o calor é transmitido do corpo de maior
temperatura do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Ou seja, ele passa do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, tá? Então, essa segunda alternativa também está incorreta. Terceira fala assim: nós nos agasalhamos para que o nosso corpo não perca calor para o ambiente. Então, essa aqui é a resposta correta. Quer dizer, nós vamos nos agasalhar para quê? Para que o calor, né, a energia térmica do nosso corpo não seja perdida em forma de calor para o meio ambiente, né? Então, quanto mais coberta você colocar, maior vai ser o isolamento, maior mais vai impedir que esse calor seja transmitido para o meio ambiente, ou que você perca energia térmica, tá? Bom, alguma pergunta até aí, pessoal? Então, com essas alternativas aqui, nós encerramos a aula 4, tá? Aí na próxima aula, nós vamos começar a estudar a parte de termometria, que são os termômetros, tudo bem? Então, essa primeira parte aqui é uma parte assim, fundamental para que você entenda bem esses conceitos básicos, né? Que é o de energia interna, energia térmica, o que é calor, o que é temperatura. Então, isso tem que ficar bem claro para vocês. E lembrando que, na realidade, o frio, ele não existe. Existe a sensação de frio, que a sensação de frio nada mais do que a perda de calor, né? Então, quando o corpo está perdendo calor, dá a sensação de frio, tá? Então, é isso que nós vamos ter que saber. Outro detalhe importante que eu quero que vocês tenham uma parte do caderno de vocês separado, tá? Por exemplo, você vai ter uma parte para termologia e uma parte para estudo pós-médio, tá? Então eu quero que vocês separem bem os conteúdos, porque lá no pós-médio nós vamos começar a fazer uma revisão de um conteúdo muito importante lá no primeiro ano, que não deu tempo para que vocês vissem esse conteúdo, que é o de energia, tá? Então nós vamos voltar lá para a gente poder fazer um estudo mais aprofundado, tudo bem? Então, por hoje é isso. Até a próxima.